sou a Nathalie de São Paulo. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. O testemunho e a obra que eu vou contar hoje não aconteceu comigo, aconteceu com meu pai. Meu pai, ele foi por muito tempo eletricista da metalúrgica. E uma vez ele foi fazer um concerto. Ele subia no poste e fazia concerto. E ele acabou batendo a cabeça e fazendo um galo. E ele sentia muita dor. E meu pai é um pouco teimoso, então ele raramente ia para médico. E aí ele falava assim: não, não vou para médico, vai passar. E aí minha mãe dizendo assim: mas esse galo na cabeça já tá quase uma semana, brigando um pouco com meu pai para ele ir no médico. E aí ele já estava marcando para ir no médico para ver esse galo na cabeça que estava doendo muito. E aí ele foi, começou a orar. Ele começou a orar todo dia e toda noite na cabeça. Ele agendou um médico para ver esse galo na cabeça e começou a orar, colocar a mão na cabeça e orar sobre aquele galo que estava dando muita dor de cabeça para ele, estava doendo muito. E ele acordou, ele disse que acordou, e quando ele acordou, ele colocou, passou a mão no cabelo dele, que tinha esse galo, e disse que o galo tinha sumido. E a prova dessa obra, Deus deixou uma prova dessa obra que ele tem uma cicatriz no, na cabeça dele, aonde ficou o galo. E o galo sumiu e até hoje não voltou mais. E é uma obra que eu tô contando assim para Deus ser glorificado novamente. Claro que o Senhor Jesus ele deixou a medicina, deixou os médicos, a gente tem que procurar. E meu pai tinha que ter procurado antes, mas Deus, ele faz como ele quer, né, Irmandade? E graças a Deus, o Senhor ouviu a oração do meu pai e tirou esse galo. E por tudo Deus seja louvado. Eu sou a Nathalie de São Paulo, estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. A minha avó se chama Eunice, ela é mãe da minha mãe, ela é minha avó paterna. E a minha avó, ela era uma serva de Deus, Deus já recolheu ela. Ela servia a Deus na Igreja Batista. Por um tempo, ela acabou se afastando, se esfriando espiritualmente, mas o Senhor não deixou de fazer obras. E tem uma obra que minha mãe conta muito da minha avó. A minha avó, ela sonhava em ser enfermeira. E naquele tempo, eu acredito que naquele tempo não tinha tantas oportunidades. Hoje em dia tem faculdades, tem concurso, tem curso técnico auxiliar de enfermagem, mas não tinha tantas oportunidades. E a minha avó, mesmo estando afastada dos caminhos do Senhor, afastada da igreja batista, ela tinha muita fé. E minha mãe conta que ela começou a estudar com livros. Naquela época não tinha internet. Ela começou a estudar e ela fez uma oração. Nessa oração, ela pediu que o Senhor a guiasse na prova, revelasse as respostas daquele concurso. E ela fez essa oração e foi prestar o concurso para trabalhar em um hospital grande e famoso em Salvador.
E aí ela foi fazer a prova e ela contou para minha mãe que quando ela foi fazer a prova era de alternativa, a minha avó disse que na hora que ela ia pegar a caneta para assinalar as alternativas, apareceu uma luz e essa luz ela parecia que mostrava a resposta para minha avó. Então, se a resposta era a alternativa a luz parava na alternativa A e aí a minha avó assinalava. E aí no final dessa prova, a minha avó foi procurar se informar e ela havia sido aprovada. E aí ela começou a trabalhar como enfermeira. Infelizmente, ela não se aposentou por amar a profissão, não se aposentou. Eu não sei se na época tinha lei sobre aposentadoria, mas ela não se aposentou e ela acabou contraindo um câncer de língua. E minha mãe, ela saiu de São Paulo para falar de Jesus para minha avó, que estava afastada. E nessa época, minha mãe, Deus já tinha feito uma obra com a minha mãe. Minha mãe, ela não cresceu em igreja. Quando a minha avó começou a servir ao Senhor na igreja batista, minha mãe já era adulta, já estava morando sozinha. Então, minha mãe, ela não cresceu servindo ao Senhor, não, até Deus marcar um encontro com ela e tirar ela do mundo, do carnaval, das coisas que não glorificam a Deus. Deus fez essa obra com a minha mãe e ela obedeceu nas águas do Santo Batismo. E a minha avó, pelas diversidades, acabou afastando. E ela, no final da vida, contraiu esse câncer de língua. E aí minha mãe, morando já em São Paulo, longe da mãe dela, foi até Salvador para pregar a palavra. E aí levou uns irmãos até Salvador. E minha avó estava acamada. E aí lá ela começou a falar da palavra do Senhor para minha mãe, para minha avó, perdão, Irmandade, para minha avó novamente. E aí, o câncer da minha avó de língua já estava em estado terminal, ela já ia falecer. E aí, naquele momento, falando da palavra do Senhor, os irmãos falando da palavra do Senhor, minha avó, ela batizou, se reconciliou com o Senhor antes da sua partida. Ela batizou dentro de casa mesmo, os irmãos levaram uma bacia com água e ela batizou ali. E dando alguns dias, Deus achou graça de recolher a minha avó para o reino de glória. Então, essa obra que Deus fez resgatou a minha mãe do mundo. Minha mãe conheceu o Senhor Jesus através de uma amiga, que minha mãe ia para carnaval e aí reencontrou uma amiga que era hippie, e essa amiga hippie evangelizou ela e a minha mãe obedeceu ao Senhor Jesus. E depois Deus também fez uma obra de resgate do mundo com a minha avó. No final da vida, Deus, mesmo no caminho da dor, Deus utilizou dessa enfermidade para evangelizar a minha avó. E é isso, Irmandade. Por tudo Deus seja louvado.